Vamos falar agora um pouquinho da view, né, da parte cliente da NFE. Você está recebendo dois projetos NFE, tá? Esse NFE e esse NFE cópia. Eu vou abrir agora os dois para apresentar para você quais são as diferenças entre eles, tá bom? Então, deixa eu vir aqui nessa instância. Eu vou abrir nessa instância aí o NFE normal aqui, ó. E na minha outra instância, onde está o meu servidor, eu vou abrir o NFE cópia. O NFE normal já foi aberto, tá? Esse NFE normal aqui, que eu estou chamando de NFE normal, não é o NFE cópia, é aquele que já está trabalhando com o Entity Framework, tá? E onde nós incluímos o DevExpress, tá? Deixa eu fechar aqui essas janelas. Eu vou começar apresentando para você. Veja que aqui no projeto NFE nós apontamos para os mesmos projetos que aquela demonstração que vem com os EUs aponta, tá? Eu só anexei os projetos aqui. Você clica aqui com o botão direito, vem adicionar projeto existente e aí aponta para o projeto que está lá dentro dos EUs, né? Vamos dizer que eu quisesse anexar aqui o projeto do CTE. Clicou aqui, você vai lá onde se encontra o projeto que você quer. Digamos que eu quero o CTE app test. Você vem aqui no CS Projo, abrir, ele vai adicionar aqui. Pronto. Tá? Então foi isso que eu fiz com cada um desses projetos aqui, tá bom? Tá, pode deixar ele aí, inclusive, não tem problema. Aqui está o meu projeto NFE. A primeira coisa que eu vou explorar aqui é a view. O restante aqui a gente já viu na parte da infraestrutura, né? O que é command, o que é o exportar para arquivo, as imagens, este model, relatórios. Relatórios aqui é um relatório específico para NFE, tá? A parte útil, a gente também já viu isso daqui lá na parte de infraestrutura. View model, né? Nós temos a view model base e uma view model para NFE. E a view onde estão as minhas janelas, tá? Eu tenho a barra de botões, né? E tenho as minhas views. Muito bem. Eu vou começar com a NFE dados. A NFE dados, ela é uma view que permite que eu agregue outras views dentro dela, tá bom? Deixa ela carregar aqui para eu explicar melhor para você. Ele demorou bastante, tá? Eu até pausei o vídeo só para apresentar essa telinha aí. De vez em quando o DevExpress vai apresentar essa telinha aí para você. Bom, aqui nessa tela da NFE dados, o que é que eu tenho aqui? Espera aí que ele ainda está um pouquinho travado. Ele tem uma certa lentidão, tá? Provavelmente porque esse componente ele fica verificando se isso é uma demonstração, se a demonstração já venceu e tudo mais. Mas vamos lá, parece que agora liberou. Tá, como
Como é que eu organizo essa tela aqui? Eu tenho várias abas, né? Dados NFE, destinatário, cupons fiscais vinculados, entrega e retirada, produto, transporte, cobrança, tá? E aqui, ó, eu organizei essas abas utilizando o Layout Group, né, já do DevExpress, tá? Então, DXLX, Layout Group, tipo de visualização, tabs, legal? Daí eu tenho aqui um Layout Item, que é o dados NFE, chamei de dados básicos. Tem outro Layout Item, que é o destinatário, chamei de tab destinatário. E por aí vai, coloquei vários Layout Itens dentro desse Layout Group, e eles não tem nada dentro deles, ó. Como é que eu faço então para cada uma dessas janelinhas aqui aparecer dentro dessas abas? Aqui no código, no construtor, eu informo, olha, tab dados básicos. Quem é tab dados básicos? É o meu primeiro DCL layout item, né? Tab dados básicos. O seu conteúdo vai ser um novo NFE dados básicos, que é essa janelinha aqui. Mesma coisa eu faço com o destinatário, com o cupom fiscal vinculado e por aí vai, tá bom? Lá no NFE cópia, que é esse aqui, esse cara ainda é feito com os controles padrões, né, do Visual Studio, né, do WPF, tá certo? E ele ainda está acessando o servidor anterior, tá? O servidor que trabalha só com o NHibernate. Eu chamei de servidor anterior, que é esse aqui, ó, tá? Esse NFE cópia vai trabalhar com esse servidor. Mas tem alguns métodos nesse servidor utilizando o Entity Framework, né? Aqueles métodos que nós já vimos anteriormente, o do banco, tá? Onde nós consultamos o banco, inserimos o banco e tudo mais, utilizando lá o contexto já criado com o Entity Framework, tá? Mas no caso da NFE aqui, ó, para ela carregar os dados e persistir os dados, ela está utilizando esse servidor Entity Framework. Já já nós vamos abrir esses dois servidores aqui e vamos comparar um com o outro, tá bom? Perfeito, voltemos então aqui à comparação da nossa view, né? Eu vou abrir aqui o NFE dados, né, no modelo onde eu utilizo os controles padrões do WPF. Veja que ele também tem uma mesma aparência, aqui você não vai notar muita diferença, né, entre a utilização do DevExpress, tá? Neste caso aqui eu utilizo bom, também estou utilizando o DevExpress, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na View Model dele. NFE View Model, não ia achar nunca nem na View Model base, né? Olha só. A diferença entre esses dois projetos, tá, é que este aqui, embora utilize o DevExpress, ele ainda está trabalhando apenas com o NHibernate, o NFE cópia, tá? E este outro, né, que é o NFE normal, este sim já está trabalhando com o Entity Framework, tá? Então eu vou disponibilizar um terceiro projeto que é para nós fazermos essa comparação com a view anterior, tá? Deixa eu pegar ele aqui e copiar. Pronto, eu vou chamar esse outro projeto de NFEWPF. Para aí você está recebendo 3, né? Esse cara aqui está persistindo os dados no Entity Framework.
e está com o DevExpress. Esse aqui está com o DevExpress, mas persiste os dados utilizando o N-Hibernate no MySQL. Esse aqui persiste com o Framework no SQL Server. E esse aqui, finalmente, né, ele persiste normalmente com o N-Hibernate no MySQL, mas ele ainda está desenhado com os controles WPF padrões, tá? Então vamos abrir esse aqui agora, ó. NFEWPF. Muito bem, não me interessa aqui se ele está apontando diretamente, de forma correta para os Zeus, porque não é com ele que eu vou emitir a nota, tá? Eu só quero ver como é que ele estava desenhado. Vou aqui em View, NFE Dados. Pronto, veja que visualmente ele é parecido até com o projeto que nós estamos trabalhando lá, com o DevExpress. Ó, tá? Deixa eu ir lá no DevExpress. Aqui está. Tá? Então aparentemente não tem nenhuma mudança aqui, né, nessa parte visual. Tá? E aqui, ó, nós estamos trabalhando direto com o Tab Control. Legal? Então até aqui nenhuma alteração mais aparente, né? Agora vamos voltar aqui para o nosso projeto onde nós usamos o DevExpress e vamos abrir o NFE Dados, que é a nossa tela inicial. Aliás, NFE Dados é essa que nós estamos aí, né? NFE Dados Básicos. Enquanto ele abre aí, eu também vou abrir aqui no meu NFE antigo, no desenhado apenas no WPF, o NFE Dados Básicos. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Então veja só como é que ele está aqui, ó. Eu tenho aqui os componentes, né? Tenho lá um label, né? Debaixo desse label eu tenho um test box. Ao lado desse test box eu tenho um botão, mas é tudo muito solto aqui, né? Será que esse label está na mesma distância que esse label está desse test box? Tá? Então você tem que ir configurando isso tudo bem certinho aqui, colocando essas margens, tá? Para que tudo fique visualmente perfeito, né? Os labels são independentes dos test box, então se eu movimentar esse test box um pouquinho, depois eu tenho que movimentar o label, o desenho visual não fica tão dinâmico, tá? E também não é tão simples desenhar aqui na linha, né? No código fonte, tá? No próprio XAML, ok? Você precisa de uma certa prática e acaba sendo um pouco chato realizar essa tarefa. E o visual não fica lá assim tão atraente, da forma como nós estamos vendo aqui, né? Essa parte aqui até que está ok. E aqui as informações adicionais de interesse do fisco também está legal, né? Nós colocamos isso tudo dentro de um group box chamado dados básicos, tá? Dentro desse group box nós colocamos uma grid. Dentro dessa grid nós fomos soltando aí os nossos controles. Muito bem, como é que ficou então aqui no DevExpress? Olha só. Visualmente, né? Você já vê que fica mais elegante. Tá? Deixa eu colocar 66 e colocar 66 aqui também. Esse com o DevExpress. Esse apenas com componentes WPF. Tá? O DevExpress fica mais elegante. Né? Agora como é que ele é feito? Aqui, ó, dados básicos. Eu coloquei, né, tudo isso dentro de um layout control, layout group, outro layout group vertical. Aí vem aqui um layout group do tipo group box.
aí eu chamo de dados básicos, aí eu coloco um layout group dentro dele, tá? E dentro desse primeiro layout group eu ponho dois itens, ó, tá? Que vai ser a operação fiscal, tá? Dentro de operação fiscal eu tenho aí um teste edit e um button, legal? E aqui eu já vou fazendo, né, os binds com os dados que estão vindo do banco de dados. Veja que, como isso aqui está em caixa alta, vai ser algo que você vai ver claramente quando nós estivermos utilizando o Entity Framework ou o NHibernate. O NHibernate eu fiz tudo em Camel Case, né? Já o Entity Framework ele gerou as classes automaticamente e ficou tudo em caixa alta. Então, quando eu estiver acessando aqui em algo, os campos ou as tabelas com o nome em caixa alta, você vai ter certeza que eu estou utilizando o Entity Framework, tá? Perfeito. Quando você executar o servidor do Entity Framework e esse cliente, você vai ver que os dados vão aparecer aqui sem nenhum problema. E ele vai persistir também os dados no banco de dados sem nenhum problema. Tá tudo funcionando, tá bom? Perfeito. Então, olha, fui colocando os controles, né, que são utilizados com o DevExpress, tá? Teste Edit, né, o DXE Teste Edit. Utilizei aqui alguns combo box também do DevExpress, como é o caso desse aqui. Tá? No caso, esse é um Date Edit, né? Esse aqui, forma de pagamento, vamos ver o que é que ele é. Forma de pagamento, tá? Combo Box Edit. Tranquilo? E você vai ver que tem uma certa validação, tá? Que ela está sendo realizada de acordo com o que é exigido aqui, tá? Vamos abrir uma outra janela, que é a janela do destinatário, tá? Aqui, ó, NFE destinatário. Aqui no CPF, eu estou utilizando um TextEdit do tipo numérico. Legal? E aqui no e-mail, ó, está aparecendo até um xizinho ali, né? Eu estou utilizando um TextEdit e ele está fazendo aqui uma validação, né? Tem uma máscara, tá? A máscara dele é do tipo de expressão regular, né? E aí vem a máscara, tá? É a máscara para fazer a validação com o CPF, tá certo? Aliás, com o CPF não, com o e-mail, né? Deixe-me ver aqui. Ele já está fazendo aqui, né, no texto a vinculação com o e-mail do NFE destinatário, tá? Veja que esse NFE destinatário ele está carregando um item de uma lista, né? Depois eu vou explicar para você por que isso está acontecendo relacionado ao Entity Framework, né? Se nós compararmos com o modelo que trabalha com o NHibernate, NFE destinatário, veja a parte visual, primeiramente, né? Qual dos dois está melhor organizado? Qual dos dois é mais elegante? O do DevExpress se sobressai. Tá? E eu não tive muito trabalho com isso não, só fui substituindo, copiando e colando aqui os teste edit e substituindo o bind no teste aqui, tá? Mudando os nomes aqui e substituindo o bind. Não me esforcei muito para deixar dessa forma, tá? Já para desenhar isso dessa forma aqui, apenas com os controles soltos, aí a coisa pega mais, tá bom? É um pouquinho mais complicado, dá mais trabalho fazer dessa maneira aqui, né? Com os componentes soltos, tá certo? E não fica tão elegante quanto fica esse aqui, né? Esse é visualmente melhor, tá? Pronto. Na questão do e-mail, evidentemente aqui não vai ter nenhuma validação, né? Estamos apenas apontando aí para um test box. E quando eu faço aqui o bind, ó, eu chamo diretamente um objeto NFE destinatário que está vinculado ao NFE selected, tá? Isso aqui com o NHibernate. Com o Entity Framework, eu estou trabalhando com uma lista, tá? Estou pegando o primeiro item da lista do NFE destinatário que está vinculado ao NFE Selected, tá? Ao NFE Selected, né? E aí, quando nós estivermos analisando o servidor do Entity Framework, eu vou explicar por que isso aqui acontece, tá bom?